Talvez você já tenha passado por essa situação. Você compra um pacote contendo um mix de nozes e castanhas e ao abri-lo você percebe que as maiores castanhas, como as castanhas do Pará, estão por cima. Ou até mesmo talvez você já tenha aberto um pacote de cereal e percebido que as maiores partículas de cereal sempre estão em cima do pacote. O que está acontecendo aqui é algo totalmente contraintuitivo. Em uma mistura de água e óleo, o óleo boia porque tem uma densidade menor do que a da água. Isso é o princípio de Arquimedes e todos nós estamos acostumados com ele. Mas quando nós colocamos uma castanha do Pará no fundo de um recipiente e cobrimos ela com arroz, que é muito mais leve e menor do que a castanha do Pará, e agitamos o recipiente, a nossa intuição falha miseravelmente em prever o que vai acontecer. As castanhas do Pará simplesmente vão parar no topo. Bem-vindos ao efeito castanha do Pará. Esse efeito foi descrito pela primeira vez em 1930, mas só recentemente ele foi cunhado com o termo efeito castanha do Pará. E o mais interessante aqui é que existem diversas explicações diferentes de o porquê de partículas mais pesadas e maiores ficarem no topo de um recipiente e não no fundo, como deveria acontecer com um fluido. Mas não existe uma só explicação unificada que descreva satisfatoriamente o fenômeno. A primeira explicação é um tanto quanto mecânica. Nós devemos prestar muita atenção na aceleração. Se a aceleração que eu realizar sobre o recipiente for menor do que g, as partículas nem vão se mexer, impedindo que qualquer efeito aconteça. Caso a nossa aceleração seja maior do que g, o vão deixado pelas partículas maiores só poderá ser preenchido pelas partículas menores. E a única maneira de as partículas maiores irem parar no fundo do recipiente seria se todas as partículas menores saíssem do caminho. Mas como não é isso que nós vemos acontecendo, as partículas maiores acabam ficando no topo do recipiente. Uma segunda maneira de explicar o fenômeno envolve convecção. O agito intermitente do recipiente gera correntes convectivas, assim como nos fluidos, que leva as partículas para o topo no centro, mas com um caminho realmente estreito de volta nas beiradas. Estreito o suficiente para que as partículas grandes, como por exemplo as castanhas do Pará, não consigam embarcar nesse caminho de volta e acabem parando pelo topo, enquanto as partículas menores fazem todo o caminho para cima e novamente todo o caminho para baixo, ficando no fundo do recipiente. Porém, nenhuma das explicações que eu dei anteriormente explica o porquê de existir o efeito castanha do Pará inverso. Ele existe, e você pode fazê-lo em casa. É só mudar o formato do recipiente para um cone estreito no fundo, e ao invés de as partículas maiores ficarem na superfície, elas vão para o fundo do recipiente. E isso é ainda mais contraintuitivo, porque nenhuma das explicações anteriores conseguiu prever que isso aconteceria. A verdade é que nós temos muito a aprender ainda sobre o efeito castanha do Pará, mas enquanto não entendemos completamente o mecanismo por trás dele, eu não posso deixar de ficar, no mínimo, entusiasmado com a profundidade da ciência nas coisas mais simples do dia a dia. Muito obrigado e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Dessa maneira você garante que todos os novos vídeos apareçam para você e você também contribui para o crescimento do canal.